Em meio ao choro de uma criança recém-nascida, a podridão do mundo foi trazida à tona da maneira mais triste possível. A felicidade daqueles que um dia viveram juntos e sonharam em compartilhar suas vidas foi retirada pela ambição e ganância das pessoas que se acham deuses desse mundo. Até mesmo o sorriso inquebrável do homem que jurou proteger a maior quantidade de pessoas possíveis foi destruído e no seu lugar uma expressão de pesar permaneceu. E no momento quando uma ponta de felicidade parecia ressurgir em sua vida, o destino mais uma vez lhe passa a perna e o coloca em uma situação devastadora. De todos os personagens que a gente já acompanhou na obra One Piece, pouquíssimos foram tão sofredores quanto Bartolomeu Kuma. Desde a sua infância, o seu caminho não foi nada fácil. De escravo a pastor, ele nunca deixou de sequer dar um único sorriso e permanecer fiel no caminho do Deus do Sol, Nika. Porém hoje, decorrente dos acontecimentos do capítulo passado, nós vemos a sua expressão se fechar. Ele apresenta uma expressão pesada e junto disso, o seu comportamento também mudou. Mas antes de continuarmos falando dessa história triste, precisamos levantar um ponto muito importante. Prestem atenção nisso e até mesmo nisso. Os desenhos do capítulo 1098 não foram concluídos, o que nos levanta uma espécie de red flag em relação a Eiichiro Oda. Ele vem trabalhando consecutivamente por 3 semanas para nos entregar esses maravilhosos capítulos que estão recheados de histórias. Porém, durante essa semana, ele não teve condições de terminar o seu trabalho. O que nos leva a pensar que mesmo depois de ter descansado após a sua cirurgia do olho, ele ainda não está 100%. Ou seja, é muito importante que a gente seja compreensível com o autor, que nos proporciona tantos momentos bons em momentos que ele necessita de descanso. Próxima semana não terá capítulo de One Piece e, sinceramente, que bom. Oda, por favor, descanse o tempo que você achar necessário para quando você voltar, que esteja 100% para continuar nos envolvendo com as aventuras fantásticas desse maravilhoso pirata que estica. Mesmo que Bartolomeu Kuma tenha essa expressão pesada em seu rosto, ele não deixou de trabalhar para o exército revolucionário. Ele continuou se empurrando no caminho da felicidade que ele tanto buscou. Porém, alguma coisa não estava certa. Sempre que era necessário reforços ou que alguém agisse, ele se encaminhava sozinho, utilizando os poderes da sua Nikkyu Nikkyu no Mi. Afinal, ele era o único capaz de se movimentar a uma velocidade tão rápida e conseguir chegar nos lugares a tempo para que alguma ação fosse feita. Kuma foi o grande responsável pela vitória do exército revolucionário em diversas situações. Contudo, em nenhum momento sequer ele parou de pensar em sua amada. E a partir desse ponto é revelado que já se passaram 2 anos desde o momento que o Dragon recebeu a informação de que ela havia sido capturada. Com todas essas memórias passando pela sua mente, Kuma continuava a se esforçar pelo exército revolucionário. É nos mostrado, inclusive, uma cena onde ele basicamente conquistou um território sozinho e ele liga para o Dragon dizendo que vai ter que voltar de navio porque ele se esgotou durante essa batalha. Ele não queria ajuda das outras pessoas. Se ele pudesse se colocar em uma situação onde iria garantir a vitória do exército revolucionário, ele o faria sem nem pensar 2 vezes, sem nem se questionar como isso seria prejudicial para ele, porque afinal de contas a única coisa que tinha restado para ele era a promessa que ele tinha feito com o Jinny e a sua representatividade como portador das mãos da libertação. Só que então uma coisa acontece. É nos revelado o motivo pelo qual Jinny foi raptada. Eu já vou dizer aqui o seguinte: Eiichiro Oda, meu querido, você consegue se mover livremente entre os sentimentos e o psicológico que envolve todos os seus personagens, ao mesmo tempo que One Piece é uma obra divertida e que a gente se envolve através de toda a sua história. Pontos mais sérios são trazidos à tona e faz com que a gente reflita sobre a realidade na qual os personagens que você criou estão vivendo atualmente. Um mundo que foi subjugado por demônios que são venerados como se fossem deuses. Jinny não foi sequestrada porque era membro do exército revolucionário ou porque estava entrando em guerra com alguém em específico. Ela foi capturada porque simplesmente atraiu a atenção de um nobre mundial. Essa pessoa, que não foi revelada no capítulo, desejou ter Jinny como a sua esposa e para isso ordenou que ela fosse raptada. 2 anos então se passam quando Kuma, Dragon e Ivankov recebem uma ligação inesperada de Jinny. Ao fundo, nós ouvimos o som de um bebê e ela, que não apareceu em painel algum, fala o nome de Bonnie, que elas estão quase chegando. Ou seja, agora tudo faz sentido. Todas as respostas que procurávamos finalmente foram entregues por Oda. Bonnie é realmente filha de Jinny com esse dragão celestial. Ou seja, provavelmente no momento em que ela foi capturada, ela foi forçada a se casar e com certeza ela foi abusada e o resultado disso foi a pequena criança Bonnie.
E isso desfaz todas as teorias que a gente já viu na internet. Ninguém estava esperando que Oda abordasse um tópico tão sensível quanto esse. E já que a gente estava botando fé nesse ponto de vista, é óbvio que na cabeça de nós meros mortais, jamais teríamos a conclusão de que Bonnie, na verdade, é uma Tenryubito. Ou seja, toda a conversa que ela teve com a Kainu, a presença do Saturn e Egghead conversando com ela diretamente, e a maneira como ela entrou facilmente na Terra dos Nobres Mundiais, tudo faz sentido por uma perspectiva que jamais passaria pelas nossas cabeças. Mas sim, a partir dessa confirmação, a importância dessa personagem foi jogada lá pra cima. O que nos levaria, inclusive, a desejar que ela fizesse parte da tripulação do Chapéu de Palha como a 10ª tripulante. Porém, existem algumas questões que eu, particularmente, vejo como um problema. Mas já já a gente discute sobre isso. Ao ouvir a voz da sua amada, Kuma rapidamente entra em desespero, pois nesse momento eles não tinham muito tempo. Jinny tinha contraído uma doença e graças a isso, os nobres mundiais tinham expulsado ela da Terra Sagrada. Ela não tinha mais muito tempo de vida e então ela estava tentando se despedir através dessa ligação. Ao admitir que está prestes a morrer, ela pede desculpas por não poder vê-los e revela que não gostaria que as pessoas presenciassem ela da maneira como ela está. E então, pensando nisso, ela pede para que o Dragon e Ivankov cuidem do Kuma. Só que antes mesmo de ela terminar de falar, Kuma percebe onde possivelmente ela estaria e sai correndo utilizando os poderes da sua fruta. Só que existe um grande problema nessa cena. Já que Kuma saiu no meio da ligação, ele não foi capaz de ouvir as últimas palavras de Jinny, que foram: Ikuma-chi, eu apenas gostaria que você soubesse que eu te amo. Sempre amei e sempre continuarei a te amar. Com essas palavras, a ligação é finalizada no exato momento em que Kuma chega na sua antiga casa lá no reino de Sorbet. Sim, naquela igreja onde eles moravam. Baseado em tudo que eles viveram e todas as memórias que eles construíram juntos, Kuma foi capaz de desvendar a localização perfeita que Jinny estava. E realmente ele acertou. Ele sai correndo para dentro da igreja, mas infelizmente já era tarde demais. Jinny estava estirada em seu leito, porém o seu corpo já não havia mais vida. Lá então é revelada a doença que Jinny tinha contraído. Todo o seu corpo está repleto de escamas azuis, e cada vez que ela ficava exposta à luz do sol ou da lua, essa doença crescia e fazia com que sua pele endurecesse igual uma pedra. Segurando o corpo da sua amada em seus braços, Kuma começa a reviver todos os momentos que eles passaram juntos, desde que eles saíram de God Valley, passando pelo momento que começaram a viver juntos e chegando no momento em que ela pediu para que os dois se casassem. Com lágrimas escorrendo sem parar de seus olhos, ele então a abraça. Ele percebe que Jinny encurtou a sua vida propositalmente para poder navegar lá de Mary Joyce até o Soft Blues no reino de Sorbet com um único propósito: poder deixar a sua filha, Bonnie, nas mãos das pessoas em que ela confiava. Ao perceber que a bebê estava ao seu lado, Kuma então pega em seus braços e diz para que Jinny descanse em paz, e naquele lugar ele faz o juramento que vai criar Bonnie da melhor maneira possível. Até esse ponto a gente jamais imaginaria que Kuma recuperaria aquela sua expressão de felicidade e com vontade de salvar as outras pessoas. Ele tinha acabado de perder a pessoa que ele mais amava em sua vida. Então a partir disso a gente poderia crer que ele não seria mais um guerreiro da libertação, mas sim um soldado cheio de ódio que lutaria sem parar para destruir o governo mundial. Mas as coisas não foram assim. Agora ele tinha Bonnie para cuidar e vimos que ele fez um excelente trabalho como pai. Claro que o Grande Urso teve uma certa dificuldade para cuidar da pequenina Bonnie. Afinal, ele era um bucaneiro gigantesco, imenso, que não tinha muita destreza com as mãos. Então todos os velhinhos do reino de Sorbet que ele ajudou há muitos anos atrás, agora estavam auxiliando ele na criação da pequenina Bonnie. É nos mostrada então a cena em que ela pega a mamadeira e come sem parar, fazendo então o paralelo direto com a sua mãe, que era uma comilona de verdade. Alguns anos se passam, Bonnie já está um pouco mais crescida e Kuma se tornou um papai coruja. Todos no reino a amavam e tudo aparentava que ela iria crescer como uma criança sadia e bem forte. É nos mostrado que, paralelamente às atividades paternas, Kuma continuou com seu trabalho no exército revolucionário. Toda aquela sua motivação de tentar libertar a maior quantidade de pessoas possível tinha retornado. Quando ele voltava para casa para cuidar da Bonnie, o seu sorriso estava estampado em seu rosto. Na guerra ele era implacável como seguidor e mediador da libertação, e em casa ele sorria e dava banho na sua filha. Os anos se passam mais uma vez e a gente vê um painel muito importante. Kuma treinando Sabo, provando aqui que o pequeno Imperador das Chamas tinha um certo vínculo com o Grande Urso. Eles treinaram juntos. A pessoa responsável por fazer com que Sabo tenha se tornado o homem que ele é hoje é Bartolomeu Kuma. Ou seja, no momento em que Sabo presenciou Kuma do jeito em que ele estava, lá em Mary Joyce,
todo acabado, sendo feito de escravo e de cavalinho. Isso pesou muito nele. A pessoa com as mãos da libertação, que tinha um sorriso incrível, agora não restava nem mais um traço da sua humanidade. Então, graças a isso, também temos o motivo pelo qual Sabo tanto queria libertar Kuma das garras do governo. Como se não bastasse as tragédias que Kuma já tinha vivido até aqui, um certo dia, alguma coisa acontece. Aquelas duas pessoas que vão ser parte da tripulação da Bonnie estão dentro da igreja quando o Grande Urso está tampando todas as entradas de luz. Kuma estava suando frio quando de repente é nos mostrado o rosto da pequena Bonnie. Logo embaixo do seu olho existia uma escama azul, o mesmo sintoma da doença que levou a sua mãe à morte. Ao perceberem do que se tratava, todos saem correndo desesperadamente para encontrarem o médico. Quando eles chegam, não é possível explicar o que era aquilo, apenas nos é revelado que é causado por conta da luz do sol. A situação de Kuma tinha mudado então completamente. Era necessário que ele prestasse apoio à sua filha e ele precisava urgentemente encontrar uma cura para essa doença. Então, pensando em tudo isso, ele resolve sair do exército revolucionário. Claro que tanto Dragon quanto Ivankov apoiam a sua decisão e dizem que vão utilizar toda a sua influência e conhecimento para procurarem médicos capazes de curar essa doença. E então, discretamente é nos revelado a atual idade de Bonnie. Vemos ela com 5 anos de idade, 7 anos atrás do que está acontecendo agora. Ou seja, se a gente contar 5 mais 7, dá 12. Então, rapaziada, a idade da Bonnie é 12 anos. Ela provavelmente já tinha sido demonstrada naquela cena lá em Sabaody, quando ela corre para tentar impedir que o Zoro ataque um Tenryubi. Sim, Bonnie então é uma criança. E é por isso que eu falei que eu tinha um certo receio de dizer que eu gostaria que ela entrasse para o bando dos chapéus de palha. Agora vamos ser sinceros, mesmo ela tendo 12 anos de idade, ela é muito mais forte do que a maioria das crianças. Afinal, olha só o que ela viveu até aqui. Olha só o que ela passou. Ela conseguiu fugir do governo mundial e da marinha diversas vezes e foi parar em Egghead para tentar se vingar do Dr. Vegapunk. Não só isso, na recente batalha contra os marinheiros, ela conseguiu utilizar os poderes da sua Akuma no Mi de maneira ofensiva muito bem, e os seus movimentos de luta também estavam muito bem trabalhados. Ou seja, por mais que eu seja contra levar uma criança para encontrar o One Piece por esses mares tempestuosos e perigosos, ora, Roger tinha Shanks e Bug desde que eles eram recém-nascidos, e até recentemente o Chapéu de Palha tinha um Momonosuke. É muito possível que sim, ela seja a 10ª tripulante do Chapéu de Palha, levando assim adiante os sonhos de seu pai, que é fiel seguidor de Nika, ou seja, Luffy. Para completar tudo isso, ela é uma nobre mundial. Assim como Shanks era um Tenryubito que o Roger teve em sua tripulação, Luffy vai ter Bonnie na sua. Mas continuando a história, a pequena Bonnie sofria bastante porque ela não podia sair da igreja ou entrar em contato com algum tipo de luz. Então as crianças do reino tiravam onda com ela e chamavam ela de vampira. E vemos que sua personalidade era extremamente agressiva. Sem mais nem menos, ela chutava literalmente as outras crianças para fora da sua casa. E quando ela sequer pensava em sair da igreja, Kuma aparecia para impedi-la e demonstrava mais uma vez ser um pai coruja. Abraçava sua filha e chorava, demonstrando assim todo o amor verdadeiro que ele sentia por ela. Nos é revelado também do porquê que ela tem o nome Jiri Bonnie. Dada a situação da sua doença, ela tinha pequenas escamas azuis aparecendo na sua pele. Então Kuma, com uma maneira de confortar a sua filha, dizia que aquilo era como uma joia e que as pessoas apenas estavam com inveja. Então rapidamente Bonnie logo ficava feliz. Ou seja, está explicado, Jiri é de joia, Jiri Bonnie, Bonnie a joia. É realmente muito bonito e impactante ver toda essa relação do Kuma com a sua filha. Porém, as coisas não vão ficar tão leves como a gente esperava que ficassem. Sempre que os dois brincavam, Kuma perguntava para sua filha para onde ela gostaria de ir em uma viagem. E então, a partir disso, os dois começavam a sonhar e planejar possíveis localizações onde eles iriam quando Bonnie ficasse melhor. E o mais incrível disso tudo é que uma certa vez eles mencionaram Skypiea. E então Kuma revela que é um ótimo lugar para eles irem, afinal eles estavam mais perto do sol, ou seja, graças a isso, eles poderiam até presenciar Nika por lá. Ao mesmo tempo que ele faz essa afirmação, ele começa a dançar e entoar os sons dos tambores da libertação, assim como seu pai fazia com ele. E então Kuma diz que seria como uma grande aventura e que eles poderiam ir lá no 20º aniversário da sua filha. A partir desse ponto, muitos de vocês já devem ter pegado a relação e devem estar tristes. Todos os momentos em que Kuma aparecia, independente de ser em Thriller Bark ou Sabaody, ele perguntava para as pessoas que ele encontrava para onde elas gostariam de ir em uma possível viagem. Ou seja, isso é apenas um traço da sua personalidade e memórias que lhe restou, que estava relacionada diretamente à sua filha. Continuando, nos é revelado que essa doença que a Bonnie tem é chamada de escamas de Safira e não tem cura. O médico responsável por esse diagnóstico diz para Kuma que a sua filha só tem mais 5 anos de vida, independente de ela se expor ao sol ou à lua. Então é dito com todas as palavras que ela estava em estado
terminal. Kuma então começa a imaginar que Bonnie iria morrer no seu 10º aniversário e fica muito preocupado. Porém, uma espécie de desastre acontece. Bonnie não estava dormindo, ela ouviu toda a conversa entre Kuma e o médico. Só que ela entendeu completamente errado. Ela se joga em seu pai, que estava chorando, e começa a sorrir, dizendo que tudo estaria acabado no seu 10º aniversário. E para piorar toda a situação, Kuma não consegue explicar as coisas direito. Ele então diz pra ela que a sua doença irá continuar até que ela faça 10 anos. Contudo, ela não entendeu como se ela fosse morrer naquele dia. Não, ela entendeu que ela estaria curada no seu 10º aniversário. Ou seja, a partir desse momento, Kuma não poderia retirar o que disse. Sua filha estava sorrindo em êxtase. Como será que ele poderia dizer pra ela que na verdade ela iria morrer? Ele tinha que encontrar uma solução a partir disso. E então, não tendo mais outra possibilidade, Kuma olha para sua filha e afirma com todas as letras que com 10 anos ela estaria curada. E para piorar a situação, em um belo dia, o reino de Sorbete é atacado novamente. É dito que o rei Bekori retornou e que ele está tão monstruoso quanto era antes. Ele estava preparado para destruir toda a população mais velha ou as pessoas que ele considerava inútil porque não pagava os impostos. Ou seja, uma guerra estava prestes a acontecer em um momento crítico da vida de Bonnie e Kuma. Ela não podia sair da igreja e ele estava desesperado para encontrar uma cura. Se tem uma coisa que a gente pode tirar disso tudo é que, independente do que tenha acontecido, Bonnie passou dos 10 anos. Atualmente ela tem 12. E pelo que a gente viu no rosto dela, não existe mais nenhuma escama de safira aparecendo. Ou seja, Kuma conseguiu encontrar uma cura para a doença da sua filha. E eu estou tendencioso a acreditar que tem a ver com a Toshi Toshi no Mi, a fruta da Bonnie. Ou seja, podemos agora partir para uma linha de raciocínio diferente. Kuma teria então feito um acordo com o governo mundial para conseguir essa Akuma no Mi para curar a sua filha. A partir desse momento, ele teria concordado em doar o seu corpo para pesquisas científicas. Então, ele abriu mão de todas as suas memórias e sentimentos e virou apenas um ciborgue sem emoções. Independente de ser no começo ou final da sua vida, ele continuou sendo quem ele era. Possuidor das mãos da libertação e a pessoa que faria de tudo, até mesmo se sacrificar, para fazer com que a vida dos outros fosse melhor. E quando chegou o momento de curar a sua filha, ele nem sequer pensou 2 vezes em doar toda a sua existência para que ela pudesse se curar. Afinal, ele é Bartolomeu Kuma, a pata direita do guerreiro da libertação, Nika.